O Espírito Santo está dentro de nós. É muito bonito cantar isso, mas as pessoas não têm noção do que elas estão cantando. O Espírito Santo, ele não é uma pombinha branca, não. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que não tem um invólucro humano. Mas ele tem vontades, ele tem desejos, ele gosta de algumas coisas, não gosta de outras. Então, quando ele está dentro de você, você precisa revelar. Eu falo com as minhas mentoradas, porque eu não falo paciente, parece que a pessoa está doente. Eu falo com elas assim. Você revela o que tem dentro de você. As suas atitudes, a forma como você se veste, o que você fala, revela do que você está cheio. E isso não importa se você está em Cristo ou se você está com o maligno. Porque lá, eu falo na concorrência, lá na concorrência, as nossas características e comportamentos, a pessoa olhar e falar assim, você é de santo tal. Esse comportamento é característico dos filhos de fulano. Quando você olha uma criança e ela tem um determinado comportamento, você fala assim, gente, ó, Edgley Todinho, ó, ele faz isso. Uhum. Você sabe. Então, quando você é um cristão, você revela de quem você é filho. Se você é um cristão, uma mulher, eu sou uma mulher cristã, mas tem uma boca desgraçada de fofoca, não fecha a conta. Se você é um cristão, que você tem um jeitinho para poder resolver algumas coisas, não dá esse jeitinho aqui, faz... Não, pera lá. Não fecha a conta. Sim. A gente precisa ter esse entendimento, entendeu? E como eu venho de servir ao inferno, hoje tem coisas que eu não consigo passar pano. Não dá para mim. Tem comportamentos que eu não consigo aceitar. E eu não vou aceitar para agradar ninguém. Porque o Senhor não poupou o filho para agradar ninguém. Então não serei eu a pessoa que vou ver e ouvir certas coisas e ficar, vou ficar numa boa para poder, não, para não ficar mal. Não, querido, não tenho essa preocupação. Mas aí vem um pouquinho da linha profética, né? Linha profética é isso, né? Mas, cara, animal. Eu queria entender, Ju, um pouquinho mais de como foi esse processo do seu divórcio. Você falou que tem um livro, eu achei incrível o título, mas o seu marido, no caso, ele também era de candomblé e tal. Sim. Como que foi essa mudança? Como a sua família te viu? Como foi esse processo, não só de libertação, ok? E aí ficou muito claro que a libertação vem muito sobre o caminhar com o Espírito Santo, né? Então, assim, mas como que foi essa questão social mesmo, sabe? Sim. E familiar? Então, eu fiquei casada com ele quase 10 anos. Nós ficamos casados quase 10 anos. É uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa que eu amo muito a vida dele. E eu aprendi a amar a vida dele orando por ele, pela esposa, porque ele casou, ele teve filho, né? Ele refez a vida dele. Mas quando estávamos juntos no mundo e ele vivendo a vida, né? Enfim, a gente casado e ele fazendo atrocidades comigo. Ele fazia coisas que nem ele sabia explicar. E quando a gente se separou, porque a gente teve 2 momentos. De assinar o nosso divórcio realmente e tentar reatar, e depois a separação definitiva. Então, no primeiro momento que a gente assinou o divórcio e nos separamos, ele foi viver a vida dele, eu fui viver a minha, e foi no período que eu tomei a obrigação máxima dentro do candomblé, que eu tomei 7 anos. Aí, o que acontece? Nesse processo, a gente reatou. E quando a gente reatou, eu já estava num processo de autoconhecimento. Então, eu já era uma mulher mais equilibrada. Eu já pensava mais, eu já avaliava algumas coisas. Então, quando eu vi ele misturar um medicamento controlado com bebida e ele ficou completamente fora de si, eu pensei, eu tenho que zelar pela minha vida.
Eu tenho que me proteger. Então, porque eu não sabia, ainda que ele falasse, a Juliana nunca ia fazer nada com você. Mas, né, hoje eu entendo que, tipo, o diabo, o morto espiritual não se governa. Sim. Não se governa. E ele ficou realmente muito louco. Foi um processo muito terrível. Então, quando a gente reatou, eu pensei, agora eu acho que vai. Só que aí eu comecei a cuidar de outras coisas da minha vida, de estudar, de me envolver com a questão da bruxaria do sagrado feminino, e eu fui viver outro rolê. Então, e ele já estava vivendo a vida dele, mas eu não sabia. Porque, de fato, a casa era uma casa, assim, razoavelmente tranquila. Parecia ser uma casa tranquila. Quando a gente se separou, foi um processo muito louco, assim, para ele, mais para ele do que para mim. Porque quando a gente se separou, em junho, a minha irmã achou uma caixa. Dentro dessa caixa, ela falou assim, eu acho que essa caixa é sua. Eu falei, por quê? Ela falou, você, menina, tem um negócio de umas fotos aí sua, de Arthur, tem um negócio de uma Bíblia. Eu falei, Bíblia? Aí eu peguei a caixa e falei, de fato é minha essa caixa. Eu ouvi claramente assim, a Bíblia você bota do lado da cama. Como eu estava muito envolvida com o sagrado feminino, eu pensei, é uma bruxa ancestral. Aí eu falei, tá, botei a Bíblia do lado da cama, realmente como a voz me mandou. Aí eu peguei, fiquei naquele processo ali, vendo as fotos, organizando tudo. Aí o que acontece? Como eu estava recém-separada, eu falei assim, agora eu vou meter o louco. Agora eu vou beber tudo. Agora eu vou fazer loucuras. Só que aí, no meu primeiro dia de loucura, a voz falou comigo assim, não sai. Falei, como assim não sai? E eu respeitava, porque quando você tem entidades, os espírita, candomblessista, não importa, bruxas, são pessoas muito fiéis. São pessoas muito... Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles são extremamente organizados, eles respeitam muito, porque, de fato, na hora que a retaliação, a cobrança vier, o negócio vai ficar feio. Então, quando eu ouvi, não sai, falei, tá, não vou sair. Aí acordei de manhã, vai na praia, dá uma caminhada, para de fumar tanto, para de beber tanto. Falei, gente, uma bruxa é fitness, porque eu comecei a correr na praia, me alimentar muito bem. Eu fiquei assim, mudei a vida. Só que ele ficou louco. Bebida, droga, mulher, balada, farra. Foi uma loucura. Ele ficou tão doido que teve um dia que eles estavam indo, ele estava com os amigos, indo ver o jogo de um determinado time que o amigo dele gostava. Eles passaram na frente do batalhão da polícia. O amigo falou assim, duvido você jogar um rojão lá dentro. Pois ele jogou. Ele abriu o teto solar. Ele pegou o rojão. Ele riscou e jogou. Ele ficou tão desgovernado, ele já não raciocinava lé com cré mais. Aí passou 2021 todo, né? Eu com essa voz, nesse negócio dessa voz. Quando eu me converti, a voz sumiu. Fevereiro de 22, estava em casa, falei com a minha filha assim, vamos assistir um filme? Ela falou, vamos. Fomos assistir um filme. Acabando, não sei se você já assistiu. Já. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito. Aí, na hora que, na analogia de Deus, aparece como homem, depois como mulher. Aí eu olhei e falei, nossa, que lindo. Aí o Espírito Santo falou assim, eu fui o que você precisava. No momento que você precisava. Ah. A bruxa era eu. Olha. Nossa. Ele não deixou com que eu me perdesse. Sabe? E ele falou, quando ele fala assim, eu fui o que você precisava no momento que você precisava. Eu sempre tive questões com a paternidade, eu não tive pai. Eu nem sabia o que era falar,
oi pai, hoje meu dia foi assim, assim. Então, com Deus foi muito assim. Foi aprender a ter um pai. E eu falei com o Senhor, num dado momento, eu já estava morando em Vila Velha, e eu falei assim, eu amo a provisão que o Senhor me dá. De verdade, ela me ajuda, a provisão é maravilhosa, dinheiro dá acesso, ele é um ótimo servo. Mas eu preciso de pai. Eu preciso que o Senhor fale comigo, que o Senhor se meta na minha vida, que o Senhor me dê conselho. Eu preciso ter uma relação mais próxima. E a minha relação hoje com o Espírito Santo é da forma que é, eu acredito que é por causa disso.